Boa noite, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Mais um domingo em que estamos reunidas e reunidos celebrando o Senhor Jesus. Eu quero te dar as boas-vindas nessa hora. Você que está aqui pela primeira vez com a gente, ou segunda, né? Ou você que já faz parte da família metodista aqui em Ubás, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa noite. Essa é a noite de celebrarmos o Senhor Jesus. E eu já quero deixar aqui um recadinho para você. Você que está aqui conosco, não deixe de compartilhar este vídeo com as suas redes. Sai compartilhando agora no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, chamando as pessoas para virem adorar conosco, mesmo estando em suas casas. E o recado que eu também quero te dar sobre esse compartilhamento é: chegando ao final deste culto, desta palavra, a palavra que o pastor Anderson irá ministrar nessa noite para as nossas vidas, chegando no final deste culto, se você perceber que mais pessoas, entendendo no seu coração que mais pessoas precisam ouvir essa palavra, compartilhe diretamente para seus irmãos, para suas irmãs, em grupo de família, grupos de pessoas conhecidas, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível com esta palavra neste tempo de celebração. Então não deixe isso só para você. Não assista apenas esse vídeo, mas participe deste culto e compartilhe para que outras pessoas também possam participar desse movimento da presença de Deus, da missão do Senhor, do desafio que o Senhor tem proposto para nós, amém? Para nós termos um tempo especial nesse culto, eu já quero convidar você a abrir o seu coração em oração comigo. Abra o seu coração nessa hora em oração. Vamos nos achegar diante do Senhor, da presença do Senhor. Vamos nos dispor ao Espírito Santo de Deus para que Ele faça em nós, nessa noite, através de nós, tudo segundo a vontade dEle. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, porque nesta noite, neste tempo oportuno, o Senhor nos possibilita estarmos juntas, ó Pai, mesmo distantes fisicamente, geograficamente. Mas nós queremos te agradecer, Pai, porque ainda assim nós temos nos alimentado, nós não temos ido ao prédio, não temos ido ao templo, ó Pai. Muitos irmãos e irmãs ainda estão impossibilitados de ir ao templo, mas a sua palavra tem chegado até a gente. A celebração do Senhor tem nos buscado em casa e nós te agradecemos por isso, Deus. É claro que não se compara, nada se compara a uma celebração presencial. Nada se compara, meu Deus. Mas ainda assim o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem falado conosco, no conforto da nossa casa o Senhor tem falado conosco e nós te agradecemos por isso. E minha oração nessa hora, junto com os meus irmãos e com as minhas irmãs, é que a presença do seu Espírito venha inundar cada casa e cada coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Cumpra nesta noite a sua vontade, o seu propósito maior. Cumpra na vida de cada irmão e irmã a sua vontade. Faça a sua vontade nessa noite, como ela já está estabelecida no céu. Que ela seja feita agora sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã e de cada pessoa, Deus, que está conectado conosco nessa hora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que teu Espírito tenha liberdade, que nesta noite, Senhor, haja restauração, haja renovo, haja, Senhor, compromisso contigo, Senhor, haja dedicação ao Senhor, ó Deus, que as pessoas venham se responsabilizar e venham se prontificar, ó Pai, para viverem a missão do Senhor, os propósitos do Senhor dia após dia. Que essa noite, Deus, seja noite de cura, seja noite de salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você, minha irmã, meu irmão, a fazer a leitura comigo do Salmo 126. São apenas 6 versículos. O Salmo 126. Hoje nós estamos no terceiro domingo do Advento. Você pode observar que nós temos contado, porque o período do Advento é um período mais curto no calendário litúrgico, mas é o início do ano cristão
é o início do ano litúrgico e é uma expectativa. Nós contamos os dias porque há uma expectativa para que se chegue no Natal, né? A gente sabe que o mercado mudou muito na questão aí do consumo, a ideia do que o Natal representa, mas nós sabemos o que o Natal representa. O Natal é a vinda do Filho de Deus para nos salvar, é a vinda do nosso Salvador. E nós aguardamos esse tempo todos os anos com grande expectativa. Advento é tempo de esperança, é tempo da gente renovar a nossa expectativa e a nossa fé na certeza de que o socorro, ele sempre chega no tempo certo. Então, se você tem passado por uma situação difícil, você que está aqui conosco nessa noite, saiba de uma coisa: o socorro do Senhor está vindo a seu favor. Nós vamos ler o Salmo 126, que diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de esperança, de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Graças a Deus por esse salmo de esperança. Essa é uma palavra de esperança para o seu coração, meu irmão e minha irmã. E é com esse sentimento de esperança, de grande expectativa por aquilo que o Senhor pode ainda fazer. Mesmo que tudo pareça perdido, você precisa ter essa certeza que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará no tempo certo, colhendo os feixes, colhendo os molhos com alegria. Então, num tempo de adversidade, meu irmão e minha irmã, não deixe de semear para que você possa colher com alegria. Tenha esperança, o Senhor é contigo. E com esse sentimento de esperança é que nós vamos louvar o Senhor juntamente com o nosso ministério de louvor nessa hora, amém? Vamos adorar o nome do nosso Rei. Aleluia!
não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Diga, não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço. Eu não posso, Senhor. Abraça-me. Vem nesta hora nos abraçar. Abraça-me. Nós precisamos, Senhor. Abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me. Sem ti nada somos. Abraça-me. Vem me abraçar, Senhor. Abraça-me. Com os teus braços de amor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La, 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 la. La, 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 la. A essência és tu, Jesus. La, 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 la. Só tu és, só tu és. A essência és tu, Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não
se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares
Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer, papai. Eu quero te conhecer, Deus. Então eu vou me prostrar diante de ti, me humilhar diante da tua majestade, Deus. Diante de ti eu me prostro, eu me prostro. Suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu vou subir os montes que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir os montes que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir os montes que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir
Boa noite, irmãos. Eu quero dar o meu testemunho de tudo que o Senhor fez em nossa vida nesse tempo tão difícil. Muitos testemunhos nós temos para dar, mas o testemunho maior que nós tivemos foi a vida da minha filha e da minha neta, que o Senhor tomou conta, o Senhor fez maravilha na vida da minha filha. Ela teve um princípio de eclâmpsia e Deus tomou conta de todos os detalhes. E até um médico evangélico colocou na vida da minha filha para que cuidasse dela. Então, depois de tudo que o Senhor fez, esse foi um dos maiores milagres da nossa vida. Fora de nós estávamos desempregados desde março e o Senhor não deixou faltar nada em nossa casa. O Senhor nos supriu de todas as nossas necessidades. Glória a Deus por isso. O Senhor é bom, o tempo todo Ele é bom. Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas. Mesmo a gente não merecendo, Deus tem cuidado de nós, de todas as formas, de todos os momentos. Ele não tem deixado nos faltar nada, tem colocado pessoas para nos ajudar, para nos abençoar. Esse é o meu testemunho de hoje, que nós temos que estar dependentes do Senhor em todos os momentos, em todas as áreas. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Você acabou de ver e ouvir o testemunho da nossa irmã Tânia. Nós glorificamos o nome do nosso Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito na vida da nossa família de fé, tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida da nossa irmã Tânia, da sua casa, da sua família, do Zé. Nós glorificamos a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito. E é por isso que nós estamos alegres, né? Desde o início da pandemia, na sala de oração, que nós nos reunimos todos os dias pelo aplicativo Jitsi Meet, numa videochamada, né? Uma videoconferência, nós temos acompanhado isso, né? Tanto as lutas de irmãs e irmãos, das famílias, da igreja, quanto principalmente as bênçãos. Irmãos e irmãs, quantos milagres nós acompanhamos nesse tempo, quantas curas, quanto cuidado do Senhor, né? E nós glorificamos a Deus por isso. Mas nesse momento, eu sei que é um momento também de gratidão, eu não posso deixar aqui de lembrar que nós temos motivos de oração. Temos famílias enlutadas, famílias da nossa comunidade enlutadas, família de Carapebus enlutada, né, nessa semana. E nós não podemos nos esquecer que nós temos esses motivos de oração. Famílias que estão também apreensivas com enfermidades. Nós lamentamos, ficamos tristes e choramos junto com as pessoas que choram. Nos alegramos com quem se alegra, mas também choramos com quem chora. E a nossa oração nesse momento é que o Espírito Santo de Deus venha trazer consolo, conforto aos corações, venha liberar a cura, a restauração da saúde, a restauração da família, a restauração da alegria, no nome do Senhor Jesus. Amém. Receba nessa hora, meu irmão e minha irmã, esse conforto do Senhor sobre a sua vida, na certeza que nós temos aqui em nossa igreja, em nossa família de fé, irmãs, principalmente irmãs, né? Às vezes nós temos alguns irmãos, mas principalmente nossas irmãs, nós estamos diariamente orando por vocês, clamando por vocês, intercedendo por vocês, também agradecendo a Deus por aquilo que o Senhor tem feito na vida, né, nas nossas vidas. Eu tenho rapidamente alguns recados para te dar. O primeiro deles é que na próxima semana nós teremos um culto de Natal. E nosso culto de Natal ele será online e também presencial. Online no formato online e presencial. O que nós teremos no culto presencial, nós teremos no culto online, né? Então, se você ainda não se sente confortável, não pode, ainda há muito risco por conta do aumento de contaminações,
fique sim em casa, celebre o Senhor em casa, né? Receba a palavra do Senhor em casa. Mas você que pode estar conosco, esteja sim no culto presencial, para poder celebrar o Senhor com alegria, né? Estamos aí já caminhando para a segunda metade do mês de dezembro, estamos com poucos dias de 2020. Eu sei que para muitas pessoas 2020 é um ano de esquecer, mas nós não entendemos assim, nós entendemos que foi um ano de grandes revelações do Senhor, de grandes feitos do Senhor, e nós estamos felizes por celebrarmos esse tempo que o Senhor nos esticou, que o Senhor nos capacitou, que o Senhor nos desafiou. E então nós temos ainda alguns cultos esse ano. Celebre o Senhor conosco, você que pode estar presencialmente, porque eu tenho certeza que vai ser muito especial. E caso você participe no presencial, é necessário que você procure a nossa irmã Débora e dê o seu nome. Por quê? Porque como é uma celebração mais atípica, teremos a presença das crianças, nós temos apenas 80 vagas para sermos obedientes ao decreto municipal que ainda está valendo. Então nós precisamos ter cuidado nesse tempo de pandemia. Então nós temos apenas 80 vagas. Procure a nossa irmã Débora Tobias ou nos procure nas redes sociais. Caso você não tenha contato da Débora, nos procure, nos dê o seu nome para que você participe do culto. Caso você vá participar do culto presencial, nós estamos preparando uma celebração muito especial para o Senhor. Jesus, a luz do mundo. E o outro recado é que nós teremos um bazar ainda este ano. Então traga suas doações de roupas, calçados, utensílios, e qualquer dúvida procure a nossa irmã Claudinha. Caso você não tenha contato com a Claudinha, pode nos procurar. Então se você vai fazer aquela limpa no seu guarda-roupa, faça. Não espere emagrecer, engordar, não faça isso. Pega as suas roupas que estão, claro, em condições de uso e envie para a Igreja Metodista Ubás para que a gente possa aí promover o nosso bazar, né? Mais um bazar este ano. Meu último recado é, lembrando que nós estamos sim, no meio de uma grande obra. E nesses dias de chuva, meus irmãos e minhas irmãs, nós fizemos o teste do nosso telhado. Ele passou 99%, né? Claro que a chuva nós identificaríamos onde ainda nós precisamos arrumar. Apenas um detalhe que nós vamos arrumar o nosso telhado. E nós glorificamos a Deus por Deus ter nos dado condição de fazer a correção do nosso telhado, né? E agora só faltam aí esses detalhes, louvado seja Deus, porque a chuva que nós tivemos esse final de semana deu para aprovar. E você pode fazer parte dessa grande obra. São tantos desafios, estamos aí com tantos sonhos para essa obra. Colabore com esta obra, participe desta obra com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas contribuições. Nos procure para você fazer parte desta grande obra, porque nós temos sido muito responsáveis com todos os recursos que chegam à casa do Senhor, aplicando no templo e no avanço do reino de Deus aqui em Carapebus e Ubás. Então, faça parte dessa grande obra em nome de Jesus. E eu quero terminar esse momento aqui meu de fala. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor orando por gratidão e provisão e abençoando a sua vida. Ore comigo, amém? Senhor, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na casa do Senhor, na nossa família de fé. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso sustento. Ó Deus, Tu és Javé Jirê, o Deus da nossa provisão. E nós sabemos com toda a nossa fé que, ó Deus, de nada nós sentiremos falta. Mas nós recorremos ao Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor pode nos dar o pão nosso de cada dia. Nessa hora eu quero apresentar, ó Pai, ó Deus, a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que fazem parte desta comunidade, que se entendem parte desta grande obra. Eu quero clamar ao Senhor a sua provisão, ó Deus, a sua prosperidade, honre a generosidade do seu povo, em nome de Jesus Cristo, Deus. E eu quero profetizar e abençoar, ó Pai, a vida do seu povo, declarando prosperidade, declarando, ó Deus, graça, favor, sonhos realizados, projetos concretizados em sua presença, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós consagramos ao Senhor, ó Deus, as ofertas,
os dízimos do seu povo, na certeza, Deus, de que a sua palavra não mente, o Senhor não mente na sua palavra, e o Senhor nos garante que quando nós fazemos uma experiência contigo, fazemos prova do Senhor no que diz respeito às ofertas e os dízimos, o Senhor diz que abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida. Ó Deus, cumpra a sua palavra sobre nós, cumpra a sua palavra sobre a vida do seu povo, em nome de Jesus Cristo. E todos aqueles e aquelas que estão carecendo, ó Deus, do seu socorro, faça-te bem presente neste momento de tribulação na vida do meu irmão ou da minha irmã, em nome de Jesus Cristo, Deus. Revela quem tu és, socorra a vida do meu irmão ou da minha irmã. E eu tenho certeza que o Senhor é aquele, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é aquele que fala e cumpre. Aleluia! Obrigada, Senhor, nós te agradecemos. Não há palavras para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos, entregamos esse tempo de louvor, de gratidão, de testemunho ao Senhor, sendo gratos e gratas por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos agora receber a palavra do Senhor. Abra o seu coração. Fique de uma maneira aí atenta para receber tudo o que o Senhor tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor. Espero que aí onde você está, você possa estar sentindo a presença de Deus falar ao seu coração. Glorificado seja o nome do Senhor por todas as bênçãos e o cuidado que Ele tem para conosco, não é mesmo? O testemunho da irmã Tânia foi muito edificante, ele falou muito ao meu coração. Ver o Senhor cuidando do seu povo é algo que sempre alimenta a nossa fé. E é muito especial nós sempre trazermos isso à nossa memória, sempre testemunharmos aquilo que Jesus faz conosco. Aquilo que Cristo faz na nossa vida, o mundo precisa conhecer, porque é através do nosso testemunho, de falar aquilo que nós vivemos com Jesus, que mais pessoas podem conhecer e participar do projeto de Deus na vida delas. Irmãos e irmãs, nessa noite eu quero compartilhar a palavra do Senhor que ainda caminha dentro de tudo aquilo que nós temos vivido e temos sido desafiados e desafiadas. Na nossa igreja, aqui na comunidade, a família, nossa família de fé, a Igreja Metodista de Ubás, nós estamos sendo movidas, impulsionados. Deus tem nos empurrado, nos convocado a viver uma vida nesse sentido, de anunciar aquilo que Cristo tem feito por nós. Nós temos vindo já há um tempo, de alguns domingos até aqui, caminhando nesse encerramento do propósito, da missão. Nós estamos aprendendo, entendendo que só podemos ser realmente quem Deus deseja que nós sejamos se nós anunciarmos aquilo que Cristo tem feito na nossa vida. E a palavra de hoje nos desafia um pouco mais, vem destrinchar um pouco mais essa necessidade, essa manifestação, essa missão do Senhor na nossa vida. E o texto bíblico que direciona-nos nessa noite se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42, é um texto já muito conhecido, já visitamos ele algumas vezes na nossa igreja, em alguns cultos, e a palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos
segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus, aleluia, palavra do Senhor para a nossa vida, irmãos e irmãs. Esse texto bíblico que se encontra no livro de Atos, ele faz parte de um conjunto, faz parte desse texto, desse escrito muito importante para a igreja do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos, como o próprio nome já diz, Atos dos Apóstolos, vem narrar para nós, vem explicar, vem transmitir para a nossa vida, para toda a igreja cristã, como funcionava e como se moveu, como atuou a igreja que se levantou logo após a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, em todo o seu ministério, em toda a sua proposta de caminhada, no relacionamento com seus discípulos e no seu contato com o povo, construiu, estabeleceu uma dinâmica diferente de relacionamento, uma dinâmica inovadora, e essa dinâmica culminou, se encontrou, essa dinâmica resultou na igreja do Senhor, a igreja que se moveu na história e que hoje nós fazemos parte. Essa igreja que está aqui nessa terra para manifestar o reino do Senhor e viver os seus propósitos. Esse livro, o livro de Atos, é um livro inspirador. Em diversos momentos da história, o povo de Deus, inspirado naquilo que a narrativa de Atos dos Apóstolos descreve, o povo de Deus foi movido, o povo de Deus experimentou a direção do Pai, o povo de Deus encontrou palavra de arrependimento e o povo de Deus também encontrou direcionamento para a sua missão. E nessa noite, irmãos e irmãs, não é diferente. Esses versículos que nós lemos, esses poucos versículos que nós lemos, eles descrevem para nós, trazem aos nossos olhos quais eram as características e como funcionava essa igreja que a gente chama de igreja primitiva e que é o modelo de igreja que você e eu devemos seguir para vivermos os propósitos do Senhor. Os versículos descrevem para nós que essa igreja era uma igreja perseverante, ou seja, era uma igreja que não desistia de viver. De viver o quê? Viver os ensinamentos de Jesus na doutrina dos apóstolos, não desistia de viver a comunhão e por isso ela não permitia, não tolerava intrigas e divisões no seu meio. Era uma igreja que perseverava em viver a solidariedade no repartir do pão, no compartilhar o pão, e era uma igreja que não desistia de viver em oração, ou seja, era uma igreja que buscava a face de Deus. E o resultado disso, de viver isso diariamente, é que o Senhor adicionava, ou seja, o Senhor acrescentava na vida daquela igreja, que se reunia diariamente no templo e nas casas. Todos os dias o Senhor acrescentava pessoas a serem salvas na vida dessa igreja. Ler a trajetória do povo de Deus, da igreja em Atos dos Apóstolos, irmãos e irmãs, é encontrar um modelo, um estilo de igreja que se formou e que foi se fortalecendo de acordo com os propósitos do Senhor. E esse é o modelo de igreja que você e eu devemos seguir. Só que esses versículos, povo de Deus, eles não apenas são uma descrição, mas através desses versículos, você e eu também conseguimos encontrar ali desafios e inspiração para nós sermos uma igreja de acordo com os propósitos do Senhor. Por isso você mantenha o seu coração aberto, meu irmão e minha irmã, mantenha a sua mente direcionada, a sua atenção direcionada para essa palavra nessa noite, para que você possa compreender tudo aquilo que o Senhor tem para falar com sua vida nessa hora. E
nós nessa noite podemos tirar 3 ensinamentos desses versículos lidos. O primeiro deles é que a igreja ela é formada. A igreja é o conjunto de pessoas espirituais. A igreja é uma aglomeração, uma junção de pessoas espirituais. Nesse tempo em que ainda nós não temos, ainda não encontramos a completa imunidade, não experimentamos ainda, um tempo de libertação pleno dessa realidade do coronavírus que nós temos vivido, nós, apesar de não estarmos reunidos e reunidas fisicamente, nós não podemos perder a característica principal da igreja do Senhor, que é a junção de pessoas espirituais. Pessoas que creem no Senhor Jesus e que vivem uma vida espiritual. Entenda que eu disse pessoas espirituais por um motivo muito específico. Porque, irmãos e irmãs, não basta apenas nós dizermos que somos uma reunião, um grupo de pessoas que creem em Jesus. A igreja, ela não é um templo. A igreja, ela não é uma casa. O texto bíblico de Atos diz o quê? Que o povo de Deus se reunia diariamente no templo e nas casas. Templo e casas são lugares de reunião da igreja. A igreja, ela é um conjunto de pessoas que vive aquilo que Jesus ensina, irmãos e irmãs. Olha que coisa impressionante, do versículo 42 até o versículo 45, a gente vê um estilo de vida dessa igreja. Era uma igreja que perseverava no ensinamento de Jesus, era uma igreja que vivia em comunhão, que partia o pão, era uma igreja que vivia em oração. Aquela igreja havia temor em cada alma, maravilhas e sinais se faziam na vida daquela igreja. Todas as pessoas que acreditavam em Jesus tinham tudo em comum, elas vendiam suas propriedades, elas repartiam tudo aquilo que elas tinham. Irmãos e irmãs, isso é um estilo de vida. Isso demonstra que a igreja do Senhor, ela era daquele jeito, porque aquelas pessoas viviam a vida com Cristo em todo o tempo. Ser espiritual, irmãos e irmãs, não é simplesmente vestir uma roupa no estilo crente. Ser espiritual não é simplesmente assumir um vocabulário ou dizer palavras que fazem parte do universo evangélico. Ser espiritual é viver e é perseverar, jamais desistir de viver o testemunho de Jesus na nossa vida e em qualquer situação da nossa vida. Pessoas verdadeiramente espirituais são aquelas pessoas que formam uma igreja forte e firmada nos propósitos de Deus. Não podemos cair na ilusão de achar que seremos uma boa igreja, ou que seremos uma igreja forte, ou que seremos uma igreja especial se nós tivermos um templo muito grande, se nós tivermos um templo muito bonito, um prédio muito bonito, se nós andarmos por aí com a Bíblia na mão, ou nos vestindo apenas nos vestindo de uma maneira adequada. Irmãos e irmãs, esse não é o parâmetro para sermos uma igreja. Para sermos verdadeiramente uma igreja, temos que ser pessoas espirituais. Temos que ser pessoas que vivem os projetos de Jesus na nossa vida. Temos que ser pessoas que vivem o testemunho de Jesus. A igreja de Atos era isso. Uma igreja, uma junção de pessoas que se reunia, que vivia os propósitos de Jesus em todo o tempo e que se reunia para obedecer o propósito e para cumprir o propósito. Precisamos, irmãos e irmãs, ser um povo espiritual. Só seremos uma igreja, como está descrito em Atos dos Apóstolos, se antes de tudo você e eu formos pessoas espirituais, que vivem aquilo que Jesus ensinou em todo o tempo, e que ao viver tudo isso, ao se reunir como igreja,
nós obedeceremos o propósito do Senhor. Por isso, nessa palavra, eu não te chamo nessa noite para fazer parte de uma igreja. Nessa palavra, eu te chamo para ser uma igreja. Eu te chamo para ser uma pessoa espiritual e nós nos juntarmos, nós nos unirmos para formarmos uma igreja que existe, se une e caminha para viver os propósitos do Senhor, especialmente aquilo que temos aprendido para vivermos o propósito da missão do Senhor na nossa vida. Irmãos e irmãs, a igreja de Atos dos Apóstolos nos desafia a isso. Só que essa igreja também nos desafia, nesses primeiros versículos, nos desafia e nos ensina que a igreja primitiva funcionava de acordo com uma estratégia ensinada por Jesus. Igreja do Senhor funciona de acordo com as estratégias dadas por Deus, não por estratégias e modelos ou gostos humanos. Nós funcionamos e nós nos movemos a partir daquilo que Jesus deixou para nós. A igreja, ela não é um templo, ela não é uma casa. Nós aprendemos isso. Só que o texto de Atos, ela nos mostra que a igreja se reunia nos templos e se reunia nas casas. Só que as casas, irmãos e irmãs, e é muito importante nós entendermos isso nessa noite, a reunião nas casas foi algo inspirado por Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículos 12 e 13, vai dizer que Jesus, após um tempo de oração no monte, Jesus desce desse momento de oração e ele escolhe os seus discípulos, os 12. Jesus escolhe um grupo de discípulos mais próximos e ele transmite os ensinamentos especificamente para esse grupo dos discípulos mais próximos, para os 12, que depois se tornariam os apóstolos. Os discípulos, irmãos e irmãs, eles foram o pequeno grupo de Jesus. E através desse pequeno grupo, o Filho de Deus conseguiu expandir mais o anúncio do Evangelho e garantir que o seu cuidado e mensagem continuassem alcançando as multidões que o seguiam e as multidões que precisavam dele. O que a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos fez, irmãos e irmãs, o que essa igreja fez foi simplesmente acompanhar, obedecer, seguir esse exemplo dado por Jesus. Porque quando a igreja se reunia nas casas, essa igreja se reunia em pequenos grupos. E esses pequenos grupos alcançavam mais pessoas. E é por isso que em vários momentos do Novo Testamento nós vemos as igrejas, nós vemos a igreja, pessoas espirituais reunidas em várias casas, recebendo saudações em textos bíblicos, recebendo saudações do apóstolo Paulo. A gente vê essa igreja se expandindo, irmãos e irmãs, por várias cidades. Nós vemos em Romanos o apóstolo Paulo saudando a igreja que estava nas casas e seus líderes. Nós vemos em Colossenses o apóstolo Paulo saudando a igreja que se reunia numa casa também. A mesma coisa em Filemão, quando ele saúda Arquipo e a igreja, um pequeno grupo que se reunia em uma casa. Irmãos e irmãs, a igreja do Senhor, a sua expansão, a sua trajetória de avanço aconteceu pelo testemunho de pessoas espirituais que se reuniam, que se juntavam e que proclamavam o evangelho em casas. A igreja do Senhor, ela cresceu em momento de crises porque ela avançou em todo o tempo e ela estava na casa das pessoas. E na casa das pessoas, se juntando, pessoas espirituais se juntando e testemunhando para quem ainda não fazia parte daquela realidade, a igreja do Senhor cresceu. É claro que o testemunho do Senhor acontecia em todo o tempo. Os discípulos, os apóstolos, os cristãos anunciavam a Jesus em todo o tempo, em todos os momentos, no caminho em que eles estavam. Mas a igreja do Senhor, reunida nas casas,
foi a chave para o povo de Deus resistir às perseguições e para que o evangelho continuasse sendo anunciado, vidas continuassem sendo alcançadas, pessoas continuassem sendo cuidadas pelo poder do Senhor. Isso é uma estratégia deixada por Jesus. Nós não podemos fechar o nosso coração para esse testemunho, essa estratégia que o Senhor colocou diante de nós. Pelo contrário, irmãos e irmãs, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo espiritual que se reúne para viver o propósito, para cumprir os propósitos. Nós estamos colocados, inseridos nesse lugar para continuar expandindo a igreja do Senhor, e a estratégia que Jesus deixou para nós, além de ser o anúncio de vida, o testemunho de vida no decorrer do seu dia a dia em todo o tempo, é a reunião nas casas. Além do testemunho público, as reuniões nas casas, as células, é a estratégia que Jesus apresentou para nós e que você e eu, irmãos e irmãs, devemos seguir se nós queremos fazer a igreja do Senhor se expandir na nossa cidade, se nós queremos formar pessoas espirituais, assim como nós somos, nós devemos seguir essa estratégia deixada por Jesus. Não podemos fugir daquilo que o Senhor tem colocado para nós. Quanto mais, irmãos e irmãs, nós nos propormos a viver isso, quanto mais formos pessoas espirituais, quanto mais abrirmos nossas casas para receber pessoas e anunciar o Evangelho, anunciar a vida com Jesus a essas pessoas, mais o Evangelho do Senhor, mais a mensagem, mais o testemunho de Jesus e mais o cuidado do Senhor irá alcançar outras vidas. E isso, irmãos e irmãs, está diante de nós. A igreja de Atos dos Apóstolos nos desafia isso. Uma igreja que se reunia no templo, assim como nós fazemos, mas uma igreja que diariamente se reunia nas casas. Diariamente pessoas eram salvas. Diariamente esse povo espiritual alcançava vidas. Diariamente o Senhor acrescentava à comunhão dessas pessoas mais e mais vidas para serem salvas. E é isso que Deus quer fazer em nós, irmãos e irmãs. É esse o projeto que o Senhor tem para a Igreja Metodista de Ubás. E a igreja em Atos dos Apóstolos, irmãos e irmãs, é uma igreja que reflete, que inspira as maiores igrejas de hoje. Se não todas, grande parte, a maior parte das maiores igrejas do mundo hoje são igrejas assim, que se reúnem nos templos, mas diariamente se reúnem nas casas e vidas são salvas. Através disso, multidões podem ser cuidadas. Através disso, o corpo de Cristo se expande, irmãos e irmãs, e através disso, mais pessoas fazem parte, se tornam pessoas espirituais, acrescentam na igreja do Senhor. E a terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, que esse texto nos ensina, irmãos e irmãs, é que uma igreja espiritual que se move, que funciona, que atua em células, transforma realidades. O texto bíblico, a narrativa do Novo Testamento nos mostra que essa igreja em Atos dos Apóstolos, ela foi ganhando território, ela foi se expandindo. E isso aconteceu porque ela foi construindo novos templos, irmãos e irmãs? Não. Isso aconteceu porque mais e mais pessoas foram conquistadas. Mais e mais casas eram abertas para o anúncio do Evangelho. E o resultado disso, irmãos e irmãs, é que a igreja se espalhando pelas cidades, as pessoas sendo transformadas, as realidades daquelas cidades foram sendo transformadas. Irmãos e irmãs, é o poder de Deus em nós, o poder de Deus nas pessoas. É nas pessoas que Deus atua para transformar realidades. Deus não atua
em prédios, Deus não atua em instituições, Deus atua nas pessoas, e as pessoas mudam as realidades, e as pessoas mudam as instituições. E quando, irmãos e irmãs, nós não entendermos que temos que anunciar o Evangelho para outras vidas, que outras vidas precisam se tornar espirituais como as nossas, quando nós entendermos isso, irmãos e irmãs, aí sim realidades serão transformadas. Você deseja que a realidade da sua casa seja transformada? Anuncie, abra sua casa para o anúncio da palavra do Senhor. Seja uma pessoa espiritual, testemunhe Jesus. Faça do ambiente da sua casa um ambiente de receber a palavra do Senhor, e você verá como a sua casa será transformada, como o seu casamento será transformado, e a sua rua, o seu bairro será transformado, sua cidade será transformada quando você se comprometer e participar do anúncio do Evangelho. Outras pessoas serão transformadas, e a realidade em que você vive e a realidade dessas pessoas também será transformada. Irmãos e irmãs, você e eu temos esse desafio. A igreja do Senhor tem a ordem para fazer isso. E como igreja do Senhor, inspirada nesse testemunho de Atos dos Apóstolos, inspirada nessa igreja primitiva, você e eu temos que ser pessoas espirituais que formam uma igreja espiritual. Você e eu temos que entender que nossa igreja não basta apenas se reunir no templo. Essa igreja precisa ser atuante e estar diariamente presente nas casas. E assim nós perceberemos, irmãos e irmãs, que nós, sendo uma igreja espiritual, uma igreja se movendo nas casas, funcionando, atuando em células, nós transformaremos realidades. O desejo do Senhor para mim e para você é que nós sejamos essa igreja. Você e eu temos o desafio de seguir, de acompanhar, de viver o mesmo testemunho, o mesmo estilo de vida da igreja de Atos dos Apóstolos. Eu quero orar com você nessa hora. Orar para que você seja alguém espiritual, para que você não queira apenas viver o testemunho, viver os propósitos do Senhor no templo, mas que você viva em todo o tempo, para que você ainda abra a sua casa, para você receber, para a sua casa ser um local de anúncio da palavra de Deus. E eu quero orar para que isso resulte na transformação da realidade da sua vida e da realidade ao seu redor. Nós seremos ministrados por uma canção, receberemos a ministração do Senhor através dessa canção, e após essa canção nós iremos orar e nos colocar diante do Pai. Tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença queremos ter. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Para ti eu vou, e para ti
Mercedes sem você. Teu amor me move. Não há medo em teu amor. Capturou-me. Me não em teu amor capturou-me. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu me rendo a ti. Irmãos e irmãs, o Senhor, Ele renova as promessas dele na nossa vida. Além de sermos contemplados e contempladas pelo cuidado, pela manifestação e pelo testemunho de Jesus, existe uma promessa sobre nós, irmãos e irmãs. A promessa de que nós transformaríamos as realidades em que estivéssemos presentes. E essa promessa não pode ser apagada do nosso horizonte de vida. Você e eu, aqui onde estamos, você e eu, como povo do Senhor, temos que entender que é desejo do Senhor cumprir isso em nós. É desejo do Pai que nós sejamos essa igreja, uma igreja espiritual, uma igreja que funciona não apenas num prédio, mas uma igreja que funciona diariamente em todos os lugares. É desejo do Senhor que nós sejamos essa igreja que transforma realidades. É desejo do Senhor isso para a nossa vida. E eu quero orar nessa hora para que todo bloqueio, todo impedimento, toda barreira, qualquer coisa que possa estar te impedindo de ser essa igreja, que possa estar nos impedindo de ser essa igreja, que tudo isso caia por terra nessa hora. E para que você e eu sejamos, para que você e eu, a partir de agora, possamos iniciar um tempo de ativação do Senhor na nossa vida. Um tempo de sermos ativados e ativadas para nos tornarmos essa igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva. A igreja que se move e que avança, seguindo, vivendo e cumprindo os propósitos do Senhor e anunciando o reino de Deus onde nós estivermos. Vamos orar? Senhor, nessa hora, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, e pedimos, ó Pai, que a Tua poderosa presença, a Tua mão de amor, graça, o Senhor venha sobre nós, ó Pai, e que o Senhor venha com Teu poder desfazer, lançar por terra, tirar da nossa vida todo impedimento, toda barreira que nos impede, Senhor, de sermos essa igreja, Pai, que o Senhor deseja que nós sejamos. Vem nos limpar, Senhor. Vem, ó Pai, nessa hora, tirar de nós tudo aquilo que não nos permite sermos espirituais, que não nos permite viver o testemunho do Senhor em todo o tempo, que não nos permite viver os ensinamentos, a vida de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que tem nos impedido de viver isso e faça de nós, Senhor, um povo cheio do Teu Espírito, um povo avivado pelo Teu poder, ó Pai, um povo, ó Deus, que avança e que cumpre, Senhor, os Teus propósitos. Que nós sejamos, Deus, uma igreja, Pai, que não funciona apenas dentro de um templo,
fechados, Senhor, num prédio, mas que nós sejamos uma igreja viva, atuante, Senhor, que em todo tempo, diariamente, Senhor, atua nas casas, em todos os lugares, que nossos lares sejam abertos, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho, para viver, ó Deus, o anúncio da Tua Palavra, para que mais vidas possam ser alcançadas, Senhor, pelo anúncio do Teu Evangelho, Senhor. Que o cuidado do Senhor se estenda, Senhor, e que nosso testemunho, nossa vida, nossas casas, Senhor, sejam, ó Deus, o caminho pelo qual o Senhor irá avançar, o Senhor irá alcançar mais vidas, o Senhor irá, Senhor, transformar mais realidades. Nós queremos ser essa igreja, Senhor, que cresce, mas que não se preocupa, Deus, em crescer, que não tem como primeira preocupação, Senhor, crescer estruturalmente, crescer, ó Deus, em prédios, que não se preocupa em primeiro lugar em crescer, ó Deus, financeiramente, mas que nossa principal preocupação seja crescer em Deus, crescer em vidas, ó Pai, em alcançarmos mais vidas, Senhor, em avançarmos, Senhor, para que cada bairro, cada rua, cada casa, Senhor, seja uma extensão da igreja que nós somos, Senhor. Seja uma extensão da igreja que o Senhor tem levantado, para que cada vida, Senhor, seja, ó Pai, parte desse conjunto de pessoas espirituais que acreditam no Senhor e que vivem os Teus propósitos em todo o tempo. Em nome de Jesus, Senhor, faça isso em nós, e nós cremos que veremos e viveremos a transformação de realidades que vivemos agora, que viveremos amanhã, Senhor. Realidades, ó Deus, particulares, realidades individuais, mas também realidades mais abrangentes, Senhor. Que nós veremos a transformação das nossas casas, das nossas cidades, Senhor. Veremos o Teu poder atuando. Faça isso na nossa vida, Deus. Faça isso em nós. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus possa abençoar a sua vida, que você seja aí alcançado e alcançada pelo poder do Senhor. E se na sua vida você que estava distante dos propósitos do Senhor, estava distante dos caminhos do Senhor, deseja retornar a Jesus, ou você que ainda não caminha, não viveu, não experimentou a vida com Jesus, se Deus falou forte ao seu coração e se você deseja entregar sua vida a Jesus, entre em contato conosco, nos procure em nossas redes sociais, nos procure através do contato que está aparecendo aqui nessa transmissão. Nós queremos que você faça parte dessa vida, dessa igreja que avança e que tem sido levantada pelo Senhor para expandir o reino de Deus nesse lugar. Que Deus possa abençoar sua vida, meu irmão e minha irmã, que a sua semana, em todo o tempo, você seja essa pessoa, seja essa igreja que o Senhor deseja, que o Senhor nos inspirou e que o Senhor nos convocou a ser nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão e irmã, e com todo o povo de Deus que se reúne na face da terra. E aí onde você está, você diga amém. Tenha uma semana abençoada e não se esqueça, nossa vida tem propósitos. Fique na paz.